Colonização de Santa Catarina. Tudo começou com a expedição de Pedro Álvares Cabral em abril de 1500, com o descobrimento do Novo Mundo. O primeiro contato dos exploradores foi com os indígenas que já habitavam o local, para então, assim, eles começarem a conhecer as terras. Depois de um tempo de exploração, eles acabaram encontrando o pau-brasil e mandaram de volta um de seus navios para contar ao rei sobre essa descoberta. O rei acabou não se importando muito, porque ele queria ouro, metais e as especiarias. Os franceses também queriam conhecer essas terras, então eles começaram a invadir. E o rei de Portugal mandou as guardas costeiras por conta dessas invasões. Foi a partir disso que Portugal começou o processo de colonização no Brasil. O primeiro sistema administrativo foi as capitanias hereditárias. Elas funcionavam tendo os chamados capitões donatários, que eram nobres, eles recebiam como doação extensões de terra. Nessa doação, eles recebiam a carta de doação, que garantia a posse do terreno, o foral, que regularizava as obrigações e direitos em relação ao rei. Eles tinham que fundar vilas, defender os territórios e explorá-los economicamente. Esse sistema acabou fracassando porque as terras eram muito extensas e os donatários não recebiam ajuda financeira ou militar da coroa. Após fracassar aquele sistema, eles alteraram para o governo geral. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, de 1549 a 1553. Colonização de Santa Catarina. Os primeiros povos que habitaram Santa Catarina foram os caigangues, os xoclengues e os carijó, que eram tupi-guarani. Esses eram os povos que predominavam. Os caigangues, eles ficavam mais para o interior, o xoclengue também, e os tupi-guarani eram os que se localizavam nos litorais, nas costas. Os primeiros contatos, então, que os exploradores tiveram com as terras de Santa Catarina foram com os tupi-guarani, que eram os índios que já habitavam lá. A ocupação era pelos degredados, os desertores e os náufragos, que tiveram os primeiros contatos com os tupi-guarani. Os bandeirantes, que buscavam índios e diversas outras coisas que pudessem vender e obter lucros, eles fundaram cidades importantes. A primeira expedição importante, significativa, foi a de João Dias, que ele era português, em 1515, que foi a Baía dos Perdidos. Esse era o nome dado. Começaram, então, a vinda dos imigrantes. Os primeiros foram os açorianos, que se localizavam na Ilha da Madeira e de Açores, e principalmente na Ilha do Desterro. No século XIX começam a vir os alemães, em 1829, instalados em São Pedro de Alcântara. Em 1850 eles fundaram Blumenau e em 1870 eles fundaram Joinville. Os italianos, em 1836, fundaram Nova Itália, que atualmente é São João Batista. E em 1875 eles fundaram colônias em torno de Blumenau e Brusque. Agora, alguns pontos importantes, como a Farroupilha, a catarinense Ana Maria de Jesus Ribeiro, que foi conhecida como Anita Garibaldi, ela é uma figura importante. De 1893 a 1895, ocorreu então a Revolução Federalista. Os marinheiros e os maragatos se juntaram contra Floriano, que era o presidente do Brasil, e nesse tempo, Orcílio Luz, como mostra a referente da ponte, era o governador de Santa Catarina. A Guerra do Contestado, que ocorreu de 1912 a 1916,
Suas principais causas foram a miséria da população, a construção de estradas de ferro e o predomínio dos latifúndios e grandes madeireiros. Foi com a chegada da estrada de ferro, que se tornou um importante entroncamento ferroviário, que Lages se tornou uma das principais cidades do Planalto. A partir desse período, o comércio e a indústria se desenvolveram.